Salve, salve pessoal, aqui é o professor Vlad, espero que estejam todos muito bem. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a disponibilidade, o grupo de disponibilidade ou caixa e equivalente a caixa. Esse grupo de conta, né, voltando lá para o nosso vídeo da estrutura do balanço patrimonial, esse grupo de conta ele está classificado na conta do lado do ativo no balanço patrimonial, né, dentro do ativo circulante. Esse grupo de disponibilidade representa a soma de todas as contas contábeis, como caixa em moeda estrangeira. Então, quando a gente está falando de caixa aqui, de conta contábil, a gente está pensando caixa em espécie mesmo, tá? Quando tem dinheiro em numerários para pagamento. Antigamente se falava caixa fundo fixo, né, para pagamento de algumas despesas. Então, se a empresa por acaso tem caixa em moeda estrangeira, a soma de todos os saldos das contas bancárias. Então, se a empresa tem mais de uma conta de banco, a soma disso tudo está dentro do grupo de disponibilidade. E as aplicações financeiras com liquidez imediata. Eu quando comecei, né, a trabalhar na auditoria, eu lembro que tinha um gerente que ele chegava no trabalho para fazer a revisão. A primeira pergunta que ele fazia era se o banco estava batendo, né? Ou seja, se estava conciliado, se estava tudo certinho. E quando nós respondíamos que sim, ele entendia, bom, então o trabalho tende a ser tranquilo, né? Por quê? Porque tudo passa pelo caixa, né? Tudo passa pelas contas do banco. A disponibilidade, obrigatoriamente, ela é a primeira conta do ativo. Lembra quando eu falei lá no vídeo da estrutura de balanço que as contas são classificadas do lado do ativo pela ordem de sua liquidez? Podemos afirmar que é por isso que ela é a primeira conta do ativo circulante, porque nada é mais líquido do que o dinheiro que está disponível na conta bancária ou o dinheiro em espécie, né? Essa não é uma afirmação do professor Vlad, tá? Essa afirmação da liquidez, ela está prevista na Lei das Sociedades por Ações, né, que é conhecida como Lei das SA, que é a Lei 6404 de 76, e o artigo que fala sobre essa questão da ordem de classificação das contas é o artigo 178, tá? Eu queria fazer algumas reflexões sobre a importância desse grupo, né? Toda empresa ela tem a finalidade de geração de lucro, mas a gente esquece de um aspecto que é o mais importante. Nenhuma empresa consegue gerar sua atividade, gerar lucro sem a geração de caixa, né? Ou sem um caixa, que a gente chama de caixa mínimo, que é a necessidade de fluxo imediato da empresa. Se você for analisar empresas de médio para grande porte, e as pequenas não diferente, você tem um gestor financeiro que ele está focado simplesmente em cuidar do fluxo de caixa, ou seja, o caixa é uma das contas. Eu não gosto muito de dizer essa questão de importância, mais importante ou menos importante, mas a empresa, para ela atingir os seus objetivos, ela necessariamente precisa ter caixa. Existe uma pesquisa do Sebrae, o nível de mortalidade das empresas até 2 anos de criação é muito grande, né? Eu não tenho esse número agora, esse percentual, mas é um percentual muito grande, um percentual que chega a ser até meio assustador. Isso tem vários motivos, várias pesquisas que falam sobre esses motivos da mortalidade das empresas, mas uma delas é a questão de caixa. É justamente, muitas vezes o pequeno empreendedor ele acaba utilizando o caixa da empresa para as contas pessoais, e daí na hora que precisa de prazo acaba não tendo o recurso necessário. Outros abrem um negócio sem pensar que o negócio leva um tempo para se desenvolver, e durante esse tempo precisa necessariamente ter caixa. E nas grandes empresas, né, os grandes gestores, eles estão sempre de olho na questão do caixa. Por quê? Porque o caixa é o que vai financiar os investimentos visando retorno financeiro a longo prazo, né? Se a gente for analisar, você tem bancos que estão oferecendo sempre linhas de crédito, né? Então, o que os bancos chamam de capital de giro para as empresas. Então, além disso, um dos motivos que leva uma empresa a fazer abertura de capital é justamente para a captação de recurso mais barato. Por quê? Pela importância desse grupo de contas de disponibilidade dentro do negócio. Se a gente for pensar para a visão do investidor, né,
Vamos adaptar. Então, assim, para fins contábeis, a primeira conta do ativo circulante, é a conta mais líquida, ela consolida as contas de caixa, a soma de bancos e aplicações financeiras. Então, se qualquer recurso não tiver disponível imediato, ele não pode estar classificado dentro dessa conta de disponibilidade. Agora, vamos fazer o link dessa conta para a questão do investidor. O saldo de caixa alto é bom ou ruim para quem está investindo na empresa? Eu costumo dizer que depende, né? O perfil do investidor, ele tem várias, cada um acaba colocando um filtro, né? Então são filtros, você cria filtros. Então não existe uma forma de bolo que serve para todo mundo. Então vai ter pessoas que vão dizer, olha, eu só fico sócio, ou seja, eu só compro ações de empresas que têm um bom caixa. Ou só fico sócio de empresas que têm uma geração de caixa alto. Agora, por um outro lado, é necessário fazer uma análise, né? Então, muitas vezes uma empresa ela tem uma geração de caixa alto, mas ela não tem, o negócio dela não tem muita perspectiva de crescimento. Então acaba que ela não aplica esse caixa. Então, será que é bom? Então depende, tem investidor que vai se sentir seguro. Eu lembro na década de 90, você tinha as empresas de cigarro já estavam prevendo as dificuldades, as restrições, campanhas sociais contra o tabagismo, e as empresas vendiam, geravam caixa, mas não tinha onde investir mais, não podia fazer publicidade como se fazia num passado recente. Então foi criando uma série de dificuldades para essas empresas, e de boa geração de caixa acabou que é um negócio que foi diminuindo ao ponto de falar, pô, não tem muita perspectiva futuro. Por um outro lado, você tem as empresas de energia, que tem uma geração de caixa previsível, né, porque é um contrato, é uma concessão, elas geram um volume alto de caixa e pagam dividendos, distribuem, então apresenta uma saúde financeira muito boa. Então depende muito, pessoal, né, o quanto caixa é importante nesse filtro. Uma outra análise, vamos pensar na questão do fundo imobiliário, né? Olha só como depende, né? A resposta depende, a gente nunca gosta dessa resposta, né? Mas depende do perfil de cada um, né? Então vamos pensar os FIs, os fundos imobiliários, né? Qual é a função dos fundos? A função dos fundos ele faz uma captação de recursos, ou seja, tem caixa, investe, né? Compra imóveis, e daí a renda desses imóveis são distribuídos mensalmente. Então, posso até mais para frente fazer um vídeo falando sobre fundo imobiliário. Por lei, os fundos são obrigados a distribuir X do caixa gerado naquele período, X%. Então, o pagamento mensal é o fruto da geração de caixa, né? Então, assim, então eu quero investir num fundo imobiliário que tem uma alta geração de caixa. Aí é que eu falo que depende, você tem que aprender a ter os hábitos de ler relatório, de estudar. Por quê? Porque, por exemplo, um fundo pode estar pagando um alto valor de dividendo, ou seja, distribuindo mensalmente um valor acima do padrão, e muitas vezes esse valor, o fundo gerou um caixa porque vendeu, por exemplo, um imóvel. E daí? Isso a longo prazo é bom? Ele vendeu o imóvel, ele está com o dinheiro em caixa, ele vai distribuir. E depois que ele terminar de distribuir, qual vai ser a fonte desse fundo? Né? Então, tudo depende, pessoal. Não tem informação. Eu costumo dizer que um número sozinho ele não vale de nada. Ele não tem importância nenhuma, um número sozinho, assim como uma demonstração sozinha não tem importância, um indicador sozinho não tem importância. É necessário ir a fundo, pegar outras variáveis. O caixa, pessoal, ele é fonte de um indicador muito importante, né? Então existe um indicador de performance, de rentabilidade, de lucratividade, do preço das ações. Existem vários indicadores, né, para direcionar uma análise fundamentalista. A disponibilidade ela é fonte de um indicador importantíssimo, que é a dívida líquida, né? Então, através da disponibilidade, eu consigo verificar, através de outras informações contábeis, no caso, os empréstimos, as obrigações da empresa, qual que é a dívida líquida da empresa, né? Então, isso acaba gerando um indicador, a dívida líquida sobre o PL, a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, o caixa ele ganha uma importância. Então, como eu disse,
e vai ter perfil que vai valorizar demais o fato da empresa ter um caixa alto. Um aspecto importante que eu queria falar com vocês também é que quando a gente está falando caixa, né, caixa, para fins contábil, pessoal, caixa é uma conta contábil, né, que é a caixa em numerário, tá? Mas para fins para o mercado financeiro, você vai ouvir falar de caixa e entenda que o mercado financeiro, quando está falando, a empresa gerou caixa, ele está mencionando a disponibilidade financeira que a empresa é capaz de gerar, ou a disponibilidade financeira que a empresa tem, né? Então, quando é simplesmente uma abreviação. Então, precisa entender quando a fala é uma fala contábil, nós estamos falando de uma conta contábil. Quando a gente está falando de disponibilidade de caixa, no mundo financeiro, ele está dando uma abreviação para quando fala, o caixa da empresa, ele está abreviando a disponibilidade de caixa, tá bom? Agora, pessoal, eu queria pegar com vocês e mostrar um exemplo prático, né, de como a gente vai enxergar esse número num balanço. Então, o primeiro exemplo eu queria mostrar para vocês eu peguei aqui, não é uma indicação, tá? Não deixa de ser uma empresa que eu acho super interessante, mas eu peguei o exemplo aqui da Camil, tá? Que tem como principal produto, o mais conhecido, é o arroz, né? O arroz Camil. É uma empresa negociada em bolsa, então ela tem a sigla de negociação dela é CAML3, né? Então ela acaba sendo obrigatória a publicação de balanço. Então lá no site da Camil é possível verificar o balanço dela. Então, se a gente olhar aqui, vamos parar para pensar aqui em cima do que foi falado no vídeo da explicação sobre caixa. Então, eu tenho aqui caixa e equivalentes de caixa. Vamos olhar o consolidado. Então, eu tenho aqui é milhares em reais. Então, eu tenho 1.081.955 em caixa equivalentes. Mais uma aplicação financeira de 32.923. Dessa forma, a Camil, por esse balanço, ela tem uma disponibilidade de caixa de 1.114.878. Então aqui ela está mencionando caixas e equivalente, mas aplicações financeiras também é um disponível. Então eu estou somando os dois. Agora eu queria mostrar um outro exemplo que é do segmento também. Ela está no mesmo segmento dela. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês um outro exemplo, que é a M. Dia Branco, que é do segmento de alimento também. Ela é voltada para o segmento de biscoitos, né? Um dos produtos mais conhecidos é aquele biscoito Piraquê. E também é uma empresa negociada em bolsa com a sigla MDIA3, né? Então, se a gente for olhar o balanço da M. Dia Branco, então está aqui, né? O consolidado, ela tem um caixa de 1.213.007. Olhem que, coincidentemente, o caixa é muito parecido, né? A Camil com 1.114 e a M. Dia com 1.213. Só que tem um detalhe, pessoal. Olha aqui esse número aqui, e eu queria chamar a atenção para vocês, essa nota, né? Então, assim, olha como o balanço é lindo, né? Então, eu tenho as notas explicativas do balanço, que eu preciso fazer a leitura dessas notas explicativas. Então, vamos ver o que é composto esse caixa e equivalente de caixa na M. Dia Branco. Então, pessoal, vamos olhar na nota explicativa. Então, a nota explicativa número 6 da M. Dia Branco, o consolidado de 1.213, 1 bilhão, né, 213 milhões, ele está demonstrando aqui na nota explicativa. Então, ele está mostrando o quanto ele tem de caixa e banco, né, e as aplicações financeiras ele está demonstrando aqui, que são aplicadas em renda fixa, e ele está demonstrando, inclusive, quais são os tipos de aplicação. Então, CDB, qual é a rentabilidade média desse CDB e CDI, né? Então, olha o nível de transparência. Então, aqui a M. Dia está mostrando a composição daquele saldo do balanço. Agora, vamos dar uma olhada, então, já que nós fizemos uma leitura só pelo balanço da Camil, vamos dar uma olhada na nota explicativa da Camil sobre a conta de disponibilidade. Olha que interessante, pessoal. Lá na Camil está mostrando que é a nota 4 e 5, que está falando sobre caixa e equivalentes, e a 5 sobre aplicação financeira.
Então, olha só que interessante. Então, se a gente for olhar, por que a Camil apresenta como caixas e equivalentes de caixa e uma conta só de aplicação financeira? Então, quando eu bati o olho, eu falei, olha, nós vamos precisar somar a conta de caixa e equivalentes de caixa com a aplicação financeira para descobrir qual é a disponibilidade da Camil. Mas quando você olha na nota explicativa, você chega à conclusão que a disponibilidade da Camil é só a caixa equivalente de caixa. Por quê? Olha, ela está demonstrando o saldo de disponibilidade, o saldo de aplicação financeira. Então, dentro dessa disponibilidade, ela menciona que são representados substancialmente por depósito bancário sem a incidência de juros, ou seja, saldo de contas bancárias, e a conta de aplicações, assim como a MD, ela está demonstrando aqui, olha, eu estou aplicando em CDB, estou aplicando em CDI, o rendimento médio é de tantos por cento em relação ao CDI, ou seja, ela está fazendo a demonstração. Só que lembra lá no balanço, nós tínhamos uma conta de aplicação que eu indiquei para vocês que a gente precisaria fazer a soma. Vamos entender então o que estava na conta de aplicação? Olha lá, a conta de aplicação é a nota 5, aplicação financeiras, investimento em renda fixa, sem carência. Poxa, investimento em renda fixa é disponível com bloqueio judicial. Então a Camil, o que ela fez? Ela separou a conta de aplicação financeira na conta de caixas e equivalente a caixa. Por quê? Porque ali são as contas que estão disponíveis e essa aplicação financeira ela está indicando que tem um bloqueio judicial, ou seja, então ela não pode ser classificada como disponível. Tá? Então, assim, ó, ela coloca a nota. Assim como as aplicações classificadas como equivalente de caixa a investimentos representados substancialmente por CDBs com restrição por estarem vinculadas com garantias a processos tributários submetidos à avaliação judicial anualmente. Então, olha só, nós íamos cometer um erro. Propositalmente, eu fiz essa análise de somar as duas contas, porque ela tinha a mesma nomenclatura, mas eu quis demonstrar para vocês o quanto é importante a leitura da nota explicativa. Né? Então, quando eu vou ler a nota explicativa, no caso da MDIA, a conta de caixa equivalente ela está demonstrando a composição, mencionando quais são as aplicações. No caso da Camil, há uma informação adicional. Então, se lá no balanço, vou voltar aqui, mostrar o balanço. Se lá no balanço tem as notas explicativas, leiam a nota explicativa. Então, se eu quero... mas professor, eu só estou querendo saber sobre o contas a receber da Camil. Tudo bem, então eu vou lá, olho o contas a receber, mas eu percebo que tem uma nota explicativa. Se tem essa nota explicativa, faça a leitura da nota explicativa, porque é o complemento da demonstração contábil, ok? Pessoal, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou por acaso, se inscreva no canal, acione o sininho, né, receba notificação para receber notificação. Se vocês gostaram, dê um like, pois ajuda a entender que o conteúdo está sendo importante, tá? Um grande abraço a todos.